Louvado seja o Senhor, irmãos, pela oportunidade de seguirmos estudando a palavra de Deus. Hoje nós continuaremos no capítulo 23 de Atos, né? Estamos caminhando aqui no capítulo 23 e nós vamos dar continuidade a partir do versículo 11. Embora na reunião passada nós tenhamos finalizado com o versículo 11, mas para prosseguimento do 12, o versículo 11 é fundamental. Então nós vamos fazer a leitura do 11 ao 25. Eu vou lendo e vou pedir que os irmãos acompanhem. Então, Atos 23, versículo 11, diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirada. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vou apresente como se estivesseis para instigar mais apuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo chamou-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que te dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais apuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix, a quem escreveu uma carta nesses termos. Até que nós vamos hoje, com a graça do Senhor. Vamos ter mais um tempo de... Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Precisamos da Tua graça, da Tua assistência, do Teu suporte. A palavra foi lida, rogamos que o Senhor nos conceda compreensão, entendimento, dá-nos de sabedoria, de revelação, para que nós possamos ser alimentados, fortalecidos, nutridos, e que o Senhor nos dê entendimento a respeito do que Tu queres para nós, 2000 anos depois desses eventos, que a Tua igreja precisa dessa palavra para nós prosseguirmos fiéis ao Teu chamado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então nós estamos acompanhando esse momento da vida de Paulo, né? Entramos na fase final da vida de Paulo, e ele está, desde da última circunstância que ele esteve envolvido, quando chegou a Jerusalém, e era o coração de estar com os irmãos ali, e nós lembramos, né, que Paulo, quando chegou,
foi instado a cumprir um voto, foi até o templo, e naquele momento começou uma mudança enorme na vida do apóstolo Paulo. Até aquele momento ele gozava de liberdade, estava pronto, e estava agindo segundo a liberdade que ele tinha. Desde então, dessa última vez que ele chega a Jerusalém, ele, por conta da sucessão de eventos, foi tomado pelos judeus da Ásia, espancado, conduzido, salvo pela guarda romana, pelos guardas romanos, foi lhe dada a oportunidade de pregar o evangelho, como nós enfaticamente falamos nas outras reuniões, o desejo, o amor deste irmão pelo evangelho, pela vida das pessoas, algo que nos impressionou quando compartilhávamos isso a respeito de mesmo tendo uma audiência ou pessoas que lhe ouviam absolutamente contrárias àquilo que ele queria, o amor que ele tinha pelo evangelho, pela vida das pessoas, ele pediu ao comandante que desse a oportunidade de pregar o evangelho. E enquanto fazia, novamente entrou-se em confusão, em contenda, né? Porque à medida que ele foi pregando o evangelho, a raiva foi crescendo nas pessoas e eles queriam matar Paulo. O comandante então levou o preso à fortaleza Antônia, né? E aí teve a oportunidade de ir estar no Sinédrio. No Sinédrio foi quando nós vimos na semana passada, ele no Sinédrio faz ali o seu testemunho perante o Sinédrio, tem aquele momento mais intenso também, né? Quando ele começa a falar, o sumo sacerdote manda dar um tapa na boca de Paulo. Paulo se revolta, fica indignado com aquela situação, chama o sumo sacerdote de parede branqueada, né? A conotação de alguém hipócrita, porque estava para julgar a respeito da lei, né? E contra a lei mandava bater em Paulo. E aí Paulo usa da sabedoria que lhe dá, e sabendo que o Sinédrio era composto de duas principais facções dentro do Sinédrio, né? Os saduceus e os fariseus, ele traz a questão da ressurreição e aí gera uma contenda enorme. E os fariseus que entendiam a respeito da existência da ressurreição passam a defender Paulo e no final das contas os fariseus nós não vemos nada contra Paulo. Mas o celema foi tão grande, a contenda foi tão grande que o comandante novamente, né, Cláudio Quinzias, intervém e leva Paulo novamente preso. Nesse contexto aqui nós temos o versículo 11, que é um versículo chave na vida de Paulo, chave para nós cristãos, para nós compreendermos a ação de Deus diante das circunstâncias, né? Então, novamente, leio com os irmãos o versículo 11, porque é a partir dele que nós vamos ter uma compreensão. Eu vou fazer a leitura do 11 até o 11 ou 12 de novo, né, para nós vermos alguns pontos aqui relevantes a respeito desse momento da vida de Paulo. Então, imagina, irmãos, depois de toda essa intensidade, tudo que o irmão estava vivendo, difícil a gente imaginar isso. Várias vezes você ser ameaçado de morte, passar por violência física, ter uma multidão querendo te matar, você é salvo de um espancamento, vai diante da Corte Suprema, Sinédrio, é esbofeteado lá dentro, gera uma confusão, os guardas com dificuldade conseguem preservar a vida de Paulo, e Paulo agora está preso nessa fortaleza Antônia. E à noite nós temos então uma visita. Né? Versículo 11 nos diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmãos, acho que poucas vezes Paulo se viu tão oprimido por circunstâncias. Claro, a vida de Paulo é um testemunho marcante a respeito
de quase todas as circunstâncias que o servo de Deus foi experimentar. E Paulo é isso. E desde que ele se converteu, ele já se converteu sendo perseguido e buscado com violência por aqueles que se opunham a ele. Mas aqui ele vê uma sucessão de eventos, né? E como ele havia testemunhado antes dos irmãos naquele momento com Ágabo, ele disse: olha, estou disposto a dar a minha vida pelo Senhor, pelo nome do Senhor, e desde que ocupa o meu ministério, a vida não é em nada preciosa para mim. Mas agora ele está vivendo assim o ápice da pressão e da gravidade de circunstâncias. E nesse momento, o Senhor aparece a ele. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado e disse: coragem. Qual a leitura que nós temos aqui? O que Paulo vivia naquele momento? Paulo estava interiormente vivendo um momento de fraqueza, um momento de apatia, um momento de insegurança, porque a palavra que Jesus dirige a ele é coragem. O que Paulo não tinha naquele momento pela frase do Senhor? Coragem. Paulo, então, estava vivendo uma circunstância tão forte, tão superior às suas próprias forças, que ele se sentiu fragilizado. E o Senhor vem neste momento dizer a ele: coragem. O Senhor cuida da sua igreja, o Senhor cuida dos teus, o Senhor tem velado pela edificação da igreja há 2 anos. E nós, irmãos, certamente gozamos do mesmo socorro, do mesmo suporte, do mesmo amparo do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em especial, aqueles que nos parecem mais custosos, aqueles que nos parecem mais trabalhosos. Não é essa a nossa experiência, irmãos, que nós já certamente ouvimos o Senhor falar conosco, palavras muito semelhantes a essa coragem. Nós prosseguimos diante de tudo que nós vivemos, a nossa experiência, alguns com mais intensidade, ou com menos, mas nós trazemos já cicatrizes e marcas da vida cristã, e só estamos aqui hoje porque o Senhor tem dito a nós: coragem. Coragem. E essa coragem não é fruto de uma capacidade, de uma força interna interior. Pelo contrário, coragem é a capacidade, ou o exercício da fé, confiar na presença do Senhor em nossa vida. Esta coragem está ligada na maneira que nós nos relacionamos ao Senhor e no conhecimento do Senhor. Porque é a Ele que nós atribuímos o poder de nós prosseguirmos. Texto conhecido nosso, né? 2 Coríntios 12, 9 a 10, eu vou ler para os irmãos, texto do próprio apóstolo Paulo, que provavelmente ele escreveu um pouco antes, ou muito próximo, né? Ou nesses anos que ele está vivendo aqui, né? 2 Coríntios 12, 9 a 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, essa experiência de fraqueza na vida do cristão parece difícil de nós compreendermos. Nós vamos crescendo e sendo desenvolvidos com o ambiente e pensamento de que nós devemos suportar e vencer todas as circunstâncias em todos os momentos. Mas a nossa constituição não é dessa maneira. E a fé é o instrumento que Deus nos dá para nós criarmos e vivermos uma dependência do Senhor nas circunstâncias sobremodo difíceis para nós. Porque a experiência do apóstolo Paulo
e depois aquilo que é ensinado pelo Espírito Santo para nós, é que o poder ele precisa de um estado de fraqueza. Quando nós nos encontramos debilitados, enfraquecidos, incapazes de alterar ou mudar uma situação, se nós nos apresentamos, então, carentes e necessitados desse socorro, é que nós podemos receber o socorro em ocasião oportuna. Essa graça, essa medida de graça que Paulo experimenta, nessa noite tão escura da vida dele, nesse momento tão aflitivo, ele ouve essa palavra, coragem. Irmãos, esta é uma palavra que deve circular sempre no nosso meio, na nossa boca, no nosso coração. Porque nós somos esses que experimentam a ação do poder de Deus em nossas vidas sempre. A nossa história é uma história de vitória. Entendam isso que eu estou dizendo. No sentido mais bíblico da palavra. A vitória de poder vencer a fragilidade, de poder vencer os medos, de poder vencer a angústia, de poder vencer as pressões, de poder vencer o desânimo, de poder vencer o abatimento. A vida cristã é uma vida vitoriosa, porque o Espírito Santo nos conduz a superarmos frequentemente os obstáculos, as tribulações, as tentações, as circunstâncias da vida. Cada cristão, efetivamente, irmãos, experimenta a vitória do Espírito Santo no dia a dia, porque o Espírito Santo é vitorioso. Quando que o Espírito Santo perde? Qual é a derrota do Espírito Santo? Quando que o Senhor é derrotado? Não acontece. E quando nós vivemos essa oportunidade de apresentarmos ao Senhor as nossas fraquezas, nós temos o Senhor ao nosso lado dizendo: coragem. Coragem. Deus, desde o Antigo Testamento, vem alimentando e trazendo socorro com a palavra coragem. Josué 9. Não te mandei eu, Deus falando para Josué, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Agora, por outro lado, irmãos, olha que interessante. Nós temos esse desejo do Senhor mostrando em Paulo que no momento mais agudo de nossas vidas, nós seremos amparados por ele. Isso é certo, irmão. Ele tem cuidado de nós. O apóstolo Pedro, inclusive, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de nós. Não sei se Paulo, né, que aqui é uma inferência, então, não sei se nesse momento, muito embora Paulo havia testemunhado, estava pronto a dar a vida pelo Senhor, mas quando está vivendo nessa evidência, não sei como interiormente ele estava lidando. Mas é certo que Deus, o Senhor, entendeu que deveria estar ao lado dele, se manifestando de uma maneira muito mais poderosa, visível, a ponto dele ser encorajado ao extremo. Agora, olha a sequência do versículo, irmãos. O versículo 12 diz assim: quando amanheceu. Então, o Espírito Santo nos diz: na noite, Jesus estava com Paulo. No dia seguinte, havia já uma tramóia, uma conspiração contra Paulo. À noite está Jesus agindo. De manhã estão os judeus agindo, movidos pelos principados e potestades, movidos pelo Espírito de Deus que se levanta contra a edificação da casa. Nós não podemos ignorar o mundo espiritual que nos cerca. Essa questão, este ódio, né? Estes homens movidos do desejo de matar o outro, porque discordava e ensinava diferente. Nós temos, assim, uma escala tão grande que chega no ápice. Então, Jesus prepara Paulo para a circunstância que viria a seguir. E a Bíblia nos mostra Jesus se antecipando na noite anterior, preparando
para as circunstâncias que viria no dia seguinte. Nessa situação, eles se reúnem, né? E juram. Olha, certamente essas pessoas eram fanáticas. Os comentaristas entendem que eles buscaram, muito provavelmente, apoio dos saduceus que faziam parte do Sinédrio, porque os fariseus haviam já manifestado apoio a Paulo. Então, instigaram alguns. Olha, nós tentamos matá-lo ali quando eles estavam no templo, não conseguimos. Depois, os romanos intervieram, os soldados romanos. O Sinédrio não conseguiu condená-lo. Então, nós vamos resolver da nossa maneira. Vamos pôr fim à vida dele, vamos matá-lo. E fizeram, irmãos, se colocando debaixo de maldição. Se nós descumprirmos, que Deus nos puna. Nós não vamos comer e não vamos beber até matá-lo. Pensem, irmãos, o nível de maldade, de ódio dessas pessoas contra Paulo, direcionados contra o Evangelho. E aí nós temos, então, a descrição que é um grupo de 40 pessoas. Como é fácil você juntar pessoas desequilibradas? Como é fácil você manipular pessoas para agirem com extrema maldade. Extrema maldade. E aqui, essa situação se desenrola mostrando para nós Jesus, né, no versículo 11, dizendo assim: Paulo, você vai chegar em Roma. Então, Paulo recebe Jesus na noite, dizendo: eu vou te tirar daqui e vou te levar para Roma. No dia seguinte, a ação humana, esses homens movidos pela maldade, dizem: Paulo não vai sair daqui, senão nós morreremos todos. Nós vamos ficar sem comer e sem beber, até matar Paulo. Aí nós podemos, então, fazer um paralelo. O que vale, o que pode se levantar contra a ação de Deus? O que pode se levantar contra a ação de Deus? Jesus diz assim: você vai para Roma. Haveria alguma coisa que impediria Paulo de chegar em Roma? Não. Agindo Deus, quem impedirá? Não é isso? Agindo Deus, quem impedirá? Deus estava agindo na vida de Paulo. Deus está agindo na nossa vida. Quem pode nos impedir? Quem pode nos impedir de servir, de amar, de congregar, de completarmos a carreira? Né? Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não sei se os irmãos se animam com isso, porque o mesmo Jesus que apareceu para Paulo dizendo coragem, é o mesmo que está diariamente conosco, nos encorajando, Emmanuel, dizendo para nós não desistirmos, para nós não nos abatermos, para nós prosseguirmos. Irmãos, e não há nada que coopere fora Cristo para nós sermos cristãos. Os irmãos concordam com isso, né? Não há dúvida, hoje em dia, as circunstâncias que nós vivemos, né, tudo ao redor, excetuando a ação de Cristo, é contra nós estarmos aqui. Ou os irmãos acham que não há luta espiritual para nós estarmos aqui? A carne não se levanta? Você não foi tentado hoje a não estar na reunião? Não pensou em poder ficar em casa? Não pensou em falar assim: amanhã eu vou? Não é? Mas nós devemos ser lembrados, irmãos, por essa pequena palavra: coragem. Amém. Coragem. Ser forte e corajoso, né? O texto de Josué: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aí o versículo de Salmo 31, 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, ou o plano do Senhor, a vontade do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, 11. 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração
por todas as gerações. Versículo 14. Estes, vindo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos sobre anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vou apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Então, essa busca, né, para encontrar pessoas que se aliam e pensam e são contra os planos de Deus, isso está desde que o homem caiu, né? A queda trouxe essa influência satânica sobre o ser humano. E buscar aqueles, né, e se acostar daqueles que pensam como você, e aí eles somente estimulavam, isso me pareceu muito fácil. Aí a sequência, irmãos, nós temos uma linda maneira do Espírito Santo nos ensinar Deus agindo em oculto, Deus agindo em secreto. Porque até o final do versículo 25, nós não vemos mais ação nenhuma de Jesus explicitamente. No entanto, nós temos a certeza de que Deus está agindo por meio de pessoas e circunstâncias. Olha que coisa interessante o versículo 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Da onde surgiu o sobrinho de Paulo, ninguém sabe. O menino apareceu do nada. Do nada. Não há relato na Bíblia desse. A Bíblia não fala nada a respeito da família de Paulo. E no momento mais agudo, em um dos momentos mais agudos da vida de Paulo, surge o seu sobrinho. Surge o seu sobrinho. Mostrando que Deus, ele pode realizar os seus feitos pelas maneiras mais improváveis ou menos pensadas que nós temos. Porque não há outra explicação do sobrinho de Paulo aparecer neste momento. Poderia ser qualquer um, poderia ser um irmão, poderia ser Timóteo, poderia ser Silas, poderia ser qualquer outro irmão, Tito, Lucas mesmo poderia ter, mas o sobrinho de Paulo. Da onde ele veio? Ninguém sabe. Para onde ele foi? Ninguém sabe. Onde ele mora? Ninguém sabe. Qual é o nome dele? Ninguém sabe. Me parece muito mais quase que uma tentativa do Espírito Santo nos transmitir uma visão ou um tipo dessa ação do Espírito Santo na vida de Paulo. O Espírito Santo não é assim, né? Como um vento. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas nós sabemos que ele está ali. Então, nesse momento, né? Certamente, se Paulo tivesse ou teve outros sobrinhos, esse se tornou o sobrinho predileto. Para mim, seria o sobrinho predileto. Eu ia receber meus parabéns ali, felicitações e presentes sempre que eu pudesse. Porque, do nada, ele traz uma informação tão importante. Né? Como que esse rapaz, esse jovem, né, a Bíblia nos mostra que ele era alguém muito novo, rapaz, como que ele ficou sabendo? Como você guarda segredo com 40 pessoas sabendo? Se você fala assim para uma pessoa assim, ó, se você fala para uma pessoa, você guarda segredo, a chance disso escapar é muito grande. Porque você já começou guardando segredo. Se você já contou violando o próprio princípio que você está pedindo, ó. Não conta para ninguém. Agora, você tem 40. Possivelmente isso saiu, né, vazou essa informação, começou a ser facilmente colhida e ouvida, sabe?
E este rapaz, esse sobrinho, recebe essa informação e ele se dirige até Paulo. E aqui, irmãos, há uma questão interessante, né? Porque Paulo, como um cidadão romano, gozava ainda de alguns privilégios, mesmo estando preso. Ele poderia ser mantido e suprido por seus familiares e amigos dentro da Fortaleza Antônia. Na verdade, os romanos não tinham preocupação nenhuma em manter o preso vivo. Se ele morresse, morreu. Não havia qualquer tipo de preocupação com o estado do preso, salvo no caso de ser um prisioneiro romano que ainda estava aguardando julgamento. Então, lhe era facultado receber visitas. E um desses que foi visitar foi o sobrinho de Paulo. E aí, irmãos, eu quero só nos trazer, né, nos levar à importância deste evento para uma questão que diz respeito à ação nossa com relação a pessoas que se encontram encarceradas. Não somente no sentido de restrição à liberdade. Como nós vamos ver dois versículos que os irmãos eram estimulados a visitar os irmãos presos. Dois textos, né, de Hebreus, eu vou ler para os irmãos. O primeiro texto de Hebreus 10, 32 e 34, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, né, a carta aos Hebreus, a carta dos cristãos que estavam na diáspora, né? Lembrai-vos dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que, deste modo, foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. E Hebreus 13, 1 a 3 diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então, Paulo recebia visita de irmãos, Paulo recebia visita, pelo menos recebeu a visita do seu sobrinho aqui. E nós somos lembrados e estimulados a nos compadecermos de irmãos nossos que estão presos, encarcerados e sofrem pelo Evangelho. Talvez não aqui no nosso país hoje, mas nós sabemos que há irmãos em várias partes do país, do mundo, que não podem pregar o Evangelho e que estão presos, encarcerados por conta do Evangelho. E nós somos estimulados pela palavra de Deus a nos colocarmos no lugar deles, irmãos. E é claro, irmãos, há outros, né, se nós ampliarmos a questão da palavra encarcerado, tirarmos essa questão de uma restrição à liberdade, quantos estão encarcerados ou vivendo algum tipo de cárcere porque tem faltado visita a nós, tem faltado um cuidado nosso. Claro, o que eu estou fazendo aqui é uma aplicação imediata, não é um ensino doutrinário da passagem que nós estamos tendo. Mas aproveitando a importância de nós estarmos próximos daqueles que estão encarcerados nesse sentido geral. Encarcerados recentemente. O Senhor diz ali em Lucas 4, né, que ele veio dar vista aos cegos, veio restabelecer os coxos e trazer liberdade aos cativos, ou seja, encarcerados. O Evangelho é o poder de Deus para libertar aqueles que estão encarcerados. Pessoas que vivem em estados emocionais de cárcere, de prisão.
abatidos por sentimentos de raiva, de tristeza, problemas familiares não solucionados, relacionamentos que não conseguem desenvolver e vidas espirituais travadas, porque corações presos com raiva, com ódio, com antipatia. E nós encontramos dois versículos, esses que nós lemos, nos admoestando que nós não esqueçamos daqueles que verdadeiramente sofrem pelo Evangelho presos, né? Em países que o Evangelho é proibido. Mas também, irmãos, lembremos daqueles que vivem aprisionados por um estado emocional, por um estado psicológico, por uma questão de circunstância. Um pai que não deixa buscar o Senhor, um marido que não deixa, uma questão de saúde que impede, e de alguma maneira experimenta alguma restrição. E nós hoje, gozando de vigor, saúde, até condição física, podemos estar próximos desses irmãos. Até os recursos tecnológicos para nós ficarmos mais próximos de diminuir o distanciamento que eles sofrem. Vamos seguir? Ainda dentro deste momento, né, Paulo então orienta o seu sobrinho a falar isso com o centurião. Ele fala para um dos centuriões, né? E aí, quando esse centurião ouve, ele tem uma reação de falar: olha, vai falar com o comandante. Aí, versículo 18 diz: tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Só para a gente avançar, antes de avançar os próximos versículos, perceba, irmãos, como Paulo utiliza as circunstâncias humanas que ele tem para que a vontade de Deus se cumpra. Ele poderia ter dito assim: não, Jesus disse que eu vou para Roma, então não vou falar nada. Veio a informação com o sobrinho da conspiração e Paulo poderia dizer assim: Deus vai me livrar. E não tomar nenhum tipo de atitude. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, é o contrário. Paulo utiliza os meios que dispõe e entende que Deus está antecipando e trazendo aquela informação para que ele a utilize em benefício, para que ele consiga sair daquela situação e possa chegar a Roma. Creio eu que Paulo já não tinha expectativa até a noite que Jesus aparece de sair vivo de Jerusalém. E agora ele sabe que ele vai para Roma. Então ele tem uma compreensão do fato e diz: o Senhor testificou interiormente e agora exteriormente eu tenho os meios e os recursos. Então nós devemos ter sabedoria nas circunstâncias e fazer a leitura adequada de cada uma das circunstâncias, pois Deus está agindo no meio das circunstâncias para levar para Paulo. Aí, o versículo seguinte, Cláudio Lisias, então o comandante, né, que era o responsável por toda a guarnição, e era um título, né, e era um cargo muito respeitado dentro da hierarquia romana. Então ele recebe esse rapaz e aqui ele pega pela mão, né, mostrando que muito provavelmente era um jovenzinho, era alguém a ponto, né? E nós não estamos falando que os romanos, especialmente os soldados romanos, eram as pessoas mais gentis e respeitosas. Mas o fato da Bíblia dizer que pegou pela mão mostra que era alguém muito novo. E aí ele dá atenção e ouve. E o que nos chama de mais atenção aqui é a conversa deste garotinho com o comandante romano, e ele dá ordem para o comandante romano. Se não é Deus agindo assim, olha o que ele diz no versículo 21, né? Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre a nada, de não comer nem beber, enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa.
Este jovenzinho diz para Cláudio Lisias: não te deixes persuadir. Irmão, nós precisamos de um jovenzinho desse aqui reunido conosco, né? Hoje, em Lu, alguém assim com 13, 12, 14 anos, com audácia, intrepidez e firme, ó, não te deixas persuadir, né? Você toma atento e não cai na conversa deles. Deus está agindo, irmãos, de modo silencioso. Está oculto, mas presente. Ele não se deixa ver, mas se revela. Porque em muitos momentos Deus age dessa maneira em nossas vidas. Nós procuramos coisas extraordinariamente perceptíveis, mas Deus está agindo de uma maneira muito velada, mas poderosa, a ponto de usar um jovenzinho, um rapazinho, para induzir o poderoso comandante romano. Se um centurião era responsável por 100 soldados romanos, o comandante aqui, a estimativa é que ele tinha cerca de 1.000 homens debaixo do seu comando. E agora, um jovenzinho diz para ele como ele deve proceder. Se não é o Senhor agindo, se não é Deus conduzindo e fazendo os seus caminhos, como que este rapaz teria ouvido, teria chegado a Paulo, teria tido audiência do comandante, e agora o comandante vai, no versículo 22, o que ele vai dizer? Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora terceira da noite, ou seja, 9 horas da noite. Lembrando a contagem, por volta das 6 horas da noite, né? Primeira hora da noite, das 6 às 7, então 7, 8, 9. Nós estamos falando mais ou menos às 9 horas da noite. Tendo de prontidão desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também os animais para Paulo. E o comandante escreveu uma carta nesses termos. Bom, uma das primeiras perguntas que nós temos. Nós temos uma informação que há 40 terroristas, rebeldes, conspiradores, seja o nome que os irmãos quiserem dar, estão querendo matar. E Cláudio Lisias diz o seguinte: junte 470 soldados. Aí nós podemos pensar assim: 470 dividido por 40 dá quanto? Uma média de quanto? Pô, se 10 soldados romanos dá conta de um, não é? Olha o excesso que nós encontramos aqui. Se você falasse assim, leva 80 para 40, você poderia falar, bom, já está 120 para 40, já é 3 para 1. Você com um soldado, com lança, espada, arco, flecha, sei lá mais o que. Está resolvido. Mas, irmãos, por que Lisias toma uma atitude dessa? Primeiro, Paulo era um cidadão romano e estava gozando de um privilégio terreno para utilizar aquilo que Deus havia lhe dito. Você vai chegar em Paulo. Nessa condição de soldado, de cidadão romano, Cláudio Lisias era o responsável pela vida de Paulo. Então, quando alguém fracassava, um soldado fracassava nesse propósito, os irmãos se lembram, quando Paulo estava preso e à meia-noite ele é solto das cadeias, Atos 16, o soldado que o guardava ameaçou se matar. Por quê? Porque ele entendeu que Paulo e Silas haviam fugido da cadeia, ele pagaria com a vida dele pelo fracasso de cuidar dos presos. Então, Lisias sabia que se Paulo fosse morto,
ele poderia responder, seja perdendo privilégio ou até mesmo uma punição física grave, poderia até mesmo morrer. Segundo, ele poderia ser tido como um corrupto que recebeu dinheiro para permitir que Paulo fosse morto. O próprio Félix, que o antecedeu Lisias, foi procurador de Jerusalém por cerca de 8 anos. E era alguém extremamente cruel contra as revoltas judaicas. Os historiadores dizem que ele ficou somente 8 anos, porque ele estava comprometendo a relação dos romanos com os judeus, tamanha agressividade contra as revoltas que existiam naquela época. E ele, o Félix, os irmãos podem ler, eu até separei aqui, Atos 24, 26, Paulo vai estar depois com Félix, fala que Félix ouvia Paulo várias vezes e esperava receber dinheiro de Paulo, para poder soltar Paulo. Então, havia, naquela época, esta ação de que esses soldados, ou quanto mais alto o cargo, mais caro fica a corrupção, mas o poder é maior para a libertação. Então, comprar um procurador, no caso do Cláudio Lisias, seria o caminho mais fácil para Paulo deixar ele, para que Paulo fosse morto. Então, Lisias temia. Félix já deixou uma fama de ser corrupto. Se Paulo morre, eu vou ser responsabilizado e ainda vão dizer que eu sou corrupto, muito provavelmente. O que Lisias faz? Ele então toma com extremo zelo e cautela um número enorme de soldados, para que, ao olhar desses 40, ficasse já claramente desestimulados a tentarem qualquer coisa. Foi uma estratégia militar. Ele trouxe um número tão grande de soldados que aqueles que intentavam contra Paulo falaram: não temos a menor chance. Não há possibilidade de nós tentarmos alguma coisa. Se ele sai com uma escolta pequena ou menor, pode ser que esses fanáticos se sentissem encorajados e tentassem matar Paulo. Qual seria o outro problema? Os romanos odiavam a revolta. Os irmãos sabem que o lema do Império Romano era paz romana. A paz romana era tida a qualquer custo. E quando se trazia uma revolta, ou um motim, ou alguma situação, os romanos eram cruéis em dissipar essa situação. Então, o que Lisias estava pensando? Se nós entrarmos em conflito nessa noite, isso vai chegar para Félix e eu vou ser questionado se eu não sou capaz de manter a paz romana em Jerusalém. Então ele toma toda a cautela possível. Mas, irmãos, eu queria perguntar: Deus está por trás disso ou não? Preservando a vida de Paulo? Então, Deus está com o sobrinho de Paulo, Deus está com Cláudio Lisias, e Deus vai estar tanto com Félix, com Festo, até que Paulo chegue em Roma. E o que acontece então? Lisias fala: olha, vamos sair às 9 horas da noite, quando já não tem mais sinal nenhum de validade. Vamos nos valer da noite. E Paulo sai resguardado, vai montado, né? O texto está específico de dizer: deram cavalos para ele, para que ele pudesse ir. E agora nós temos, então, na semana que vem, nós vamos ver como isso se desenrola, com o teor da carta de Félix, da carta de Lisias, direcionada a Félix, o governador, e Paulo indo a Cesareia. Mas o que nós podemos aprender aqui, irmãos? E quais são as lições e talvez aplicações para nós? Mais enfaticamente, o Senhor disse, vou ler esse versículo dos irmãos: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros.
Se guardarem a minha palavra também, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. O Senhor diz que aqueles que o seguem seriam perseguidos como o Senhor foi perseguido. A igreja, irmãos, a história da igreja é ser perseguida. Nós vivemos alguns anos dentro da história da igreja de paz no Ocidente, né? Muito provavelmente ou possivelmente por conta de influência da reforma. O que nós alcançamos na reforma, né? Os benefícios que nós alcançamos na reforma e a admiração que se gerou pelo nível de cristãos que nós alcançamos, isso gerou certa admiração, né? Os cristãos se desenvolveram a partir da reforma e entraram em vários segmentos da sociedade. E não no sentido negativo de se contaminar, mas no sentido de influenciar. Esse é um ponto. O outro ponto que nós temos hoje é a questão mais apática que a igreja vive, mais morna, em que está negociando com o mundo e aceitando práticas mundanas, misturando e permitindo que o seu povo, que é santo e separado, venha a se contaminar. Nós, no Ocidente, dificilmente encontramos obstáculos, até hoje, na pregação do Evangelho. Nós vamos ter uma reunião de pregação do Evangelho, dia 12 de outubro, se Deus assim permitir. Vamos sair para anunciar, pregar o Evangelho, distribuir os convites, e isso nos é permitido. Mas até quando nós vamos gozar de uma liberdade de ir em um lugar público e podemos pregar o Evangelho ou manifestarmos a nossa fé? Até quando nós podemos? Ou poderemos fazer isso? O fato é que a igreja, ela foi perseguida, é perseguida e deverá ser perseguida até a volta do Senhor. E nós, irmãos, não podemos conformar com este século. A nossa vida sempre traz um incômodo de luz, porque a luz dissipa as trevas. E quando nós efetivamente pregamos o Evangelho, e aqui não estou dizendo que nós devemos ser um pregador do Evangelho rancoroso, um cara amarrado e condenando as pessoas, não é isso. Mas o Evangelho em si, a pregação do Evangelho, provoca nas pessoas duas reações sempre: ou aceitação ou rejeição. Sempre assim. Cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte. Para aqueles que creem na salvação, para aqueles que rejeitam é loucura. Então, perseguição é algo que faz parte da mente de Deus para a sua igreja. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus está dizendo: vocês serão felizes, bem-aventurados, terão um gozo quando vocês forem perseguidos. E isso deve nos fazer considerar diante do Senhor como nós temos vivido e qual a responsabilidade que nós temos tido com a pregação do Evangelho nos ambientes que nós estamos. Claro, além da vida congregacional que nós temos, né, que aqui nós temos a pregação do Evangelho no sentido de edificação, né, de nós crescermos e sermos conformados ao Senhor. Mas as pessoas que não conhecem o Senhor, qual tem sido a nossa responsabilidade de base de oração? Senhor, eu estou indo para aquele ambiente de trabalho, o Senhor tem que colocar pessoas. Se nós não temos trazido essas pessoas de base de oração, nós temos sido negligentes. Se nós não, nos ambientes sociais, escola, academia, laboratório, seja lá onde nós estivermos, empresa, escritório, Lagoa, Taquaral, qualquer lugar que nós estivermos, que nós temos o hábito de estar, temos a constância de estar, e pessoas são trazidas para nós com frequência, o que nos leva a não orarmos e não intercedermos e não pregarmos o Evangelho a essas pessoas com intencionalidade? Não é? Prega a palavra, seja oportuno, seja não. Quando que nós assumiremos uma compreensão de que nós temos responsabilidade pelas pessoas que nos servem?
Isso é um fato que o Evangelho atribui a nós. E essa perseguição se dá à medida que nós vamos nos revelando, expondo cada vez mais com a verdade do Evangelho. A sã doutrina. A sã doutrina levanta esse tipo de conduta. Ou aceitação, ou rejeição. Mais outro ponto que eu queria ver com os irmãos, né? Nenhum propósito do Senhor, ou o propósito do Senhor pode ser frustrado. Né? Jó 42, 1, 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há nada que Satanás faça para impedir a edificação da igreja que alcance resultado. Por um certo lado, por um ângulo, nós temos que descansar absolutamente que aquele que começou a boa obra há de completar. Jesus disse que ele edificaria a igreja. Nós devemos nos preocupar com isso, então, não? Por um lado, não. Devemos descansar. Por outro, nós devemos nos ocupar em servirmos ao Senhor e cooperarmos com o Senhor na edificação. Não é a preocupação, é essa que tira a paz. Senhor, o que será da igreja daqui 1 ano, daqui 2 anos? E nós somos tentados a isso. Nós sofremos com isso. Pensamentos como esse: Senhor, o que vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano? Aflições que nos vêm aí, o Espírito Santo nos visita e diz: coragem, eu vou edificar a igreja. É quase que o Senhor falando assim: só não atrapalhe a edificação, que vai dar tudo certo. Esteja servindo, use os dons, esteja congregando, esteja vivendo a vida coletiva, congregacional, amando, cuidando dos irmãos, pastoreando, visitando, e nós estaremos dessa maneira cooperando com o Senhor. Nenhum propósito, Senhor, pode ser frustrado. Não há nada que ninguém, não há nada e ninguém possa fazer para impedir. A conclusão desta era, né, a edificação da igreja, o estabelecimento do reino do Senhor, a vinda da Nova Jerusalém, nada poderá impedir isso. Nada. Isso é que nós devemos descansar. E é o Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia. Como nós sabemos que isso vai acontecer, dará tudo certo no final. Porque a Bíblia assim nos relata. O Senhor, Ele nos conduz nele. E nele nós somos mais do que vencedores. Nele. Confiando, lançando sobre ele. Estamos isentos de ansiedade? Quem aqui já conseguiu viver sem ansiedade? Um dia. Um dia todo. Um dia todo já viveu sem ansiedade, vai, irmão? Um dia todo. Já deu para viver um dia. Agora, 2, já é. 2, vai sábado e domingo, talvez a gente não tenha. Mas 3 não dá. A não ser que segunda-feira seja feriado. Pelo menos no final de ano. Um final de ano. Mas, irmãos, Deus sabe do nosso coração e sabe que naturalmente, por conta do pecado, nós somos ansiosos. Mas nós devemos aprender a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Quando? Quando estamos ansiosos. E até quando? Até quando nós permanecemos ansiosos. E aí o texto diz assim: e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. E a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Paulo, depois da visita de Jesus, sentiu paz? Eu creio que sim, irmão. Eu creio que aquela visita, né, se é que pode usar esse termo, não gosto muito de falar de visitação, visita, mas enfim, quando Cristo se revelou para Paulo naquela noite, falando assim: coragem, aquilo trouxe paz ao coração de Paulo. E eu queria terminar deixando isso muito claro para os irmãos. Nós devemos descansar na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é vitorioso. Os seus planos não podem ser frustrados. E nós fazemos parte dos planos do Senhor. E nós devemos, então, estarmos e sermos constantemente lembrados. Nós devemos ser fortes e corajosos.
E quando nós nos encontrarmos, nós passaríamos a nos saudar assim: Júnia, ser forte e corajosa. Louvado seja o Senhor. Porque é assim que o Senhor tem nos conduzido. O Espírito Santo é o Espírito da vitória. O Espírito Santo é o Espírito que está edificando a casa de Deus. E é nela que nós estamos. E é da vitória do Senhor que nós gozamos, né? Que nos alimentamos. E Paulo, então, seguirá até Roma, porque assim Jesus disse que haveria de ser. Vai passar por mais alguns percalços. Novamente vai ter a vida ameaçada. Mas o plano de Deus vai se cumprir na vida de Paulo e assim certamente vai cumprir na vida de cada um de nós. Nós vamos continuar, irmãos, até a volta do Senhor, nos encorajando. Sejamos fortes e corajosos, irmãos. Louvado seja o Senhor. Não é o versículo de Jó que você falou?